Sou Marcos, professor de Química. Estou mais uma vez aqui com vocês. Vou estar falando hoje sobre concentração. Alguns chamam até de unidades de concentração, certo? E dentro de unidades de concentração, você vai ter uma variação de alguns tipos de concentrações, certo? Claro, tem outras, Marcos? Tem. Só que essas daqui são as mais importantes, tá bom? Então, eu vou fazer um destaque com vocês das mais importantes e vou fazer ao final uma proposição da questão da baiana, tá certo? A baiana de 2019.2, tá certo? Vamos lá. Começando pela primeira. Aqui a gente fala agora da concentração molar, também chamada de molaridade. Cuidado, tem uma concentração, uma unidade de concentração chamada de molaridade. Né? Aqui é molaridade com R, tá certo? Apesar de eu não falar o R direito, né? Mas vocês entendem que molaridade é diferente de molaridade, tá certo? Tenham muito cuidado com isso. E aí você tem o seguinte, ó, é representado por esse M aqui, esse M lindo, né? Vai ser a quantidade de matéria em mols do soluto. Esse 1 aqui é referente ao soluto, tá certo? Aqui, ainda especifico aqui com vocês, já adiantando essa parte, né? 1 é soluto, o 2 é referente ao solvente, tá certo? O subscrito que eu estou falando aqui. Então vamos lá, quantidade de matéria do soluto pelo volume da solução. Ou vai ser a concentração molar massa do soluto pela massa molar do soluto vezes o volume da solução, tá bom? E aí você vai ter como unidade mol por litro. Você pode representar assim ou assim. Atualmente os exercícios preferem essa representação, tá bom? Mas essa representação aqui é um pouco mais antiga. Você pode até colocar sem esse pontinho, mol, litro, menos 1. Né? Como vocês estão vendo, por exemplo, aqui. Aqui não tem um pontinho entre os dois e estava dessa forma lá na prova da baiana de 2019.2, tá bom? Então, essa fórmula aqui você vai usar se a questão especificar para você a massa de alguma forma, ou te pedir, né, ou apresentar para você a massa e não apresentar a quantidade de matéria, tá bom? Aí vai ter que ser uma interpretação da questão. Agora aqui você tem a concentração comum representada pela letra C. É a massa do soluto pelo volume da solução. Cuidado com isso, tá bom? Unidade, grama por litro. As questões pedem esse tipo de concentração em grama por litro. Ele não pede concentração comum, tá certo? Então é bom vocês saberem como na questão vai estar especificado para vocês. Então aqui também, paralelamente, quando a gente aborda a concentração comum, a gente também apresenta a ideia de densidade da solução. Tem alguma coisa a ver? Vejam bem, pode acontecer uma confusão, certo? E para desmistificar essa confusão, eu já estou sinalizando aqui com vocês. Coloco como observação, aí você tem a densidade da solução é igual ao D de densidade, né? Aqui a massa da solução, tenham cuidado com isso, e aqui é o volume da solução, é diferente daqui. Massa do soluto e volume da solução. Massa da solução, volume da solução, tá bom? Se vocês estiverem com dúvida, pausem o vídeo, né? Especifiquem nas suas anotações e aí vai ficar mais fácil para vocês compreenderem. E a unidade geralmente é apresentada em grama por ml. Pode haver algumas variações dessas unidades, mas ela vem geralmente, como eu disse, em grama por ml, tá certo? Pronto. Título. Você tem 3 tipos de título: em massa, em volume e em massa-volume. E massa vai ser, o título é representado pela letra grega tal, tudo bem? Ó, especifiquei aqui para vocês. Aí vai ser a massa do soluto pela massa da solução. Sendo que a massa da solução, massa do soluto mais a massa do solvente. Lembre que subscrito 1, soluto, subscrito 2, como vocês estão vendo aqui, equivale ao solvente, tá certo? Aqui em relação ao volume, vai ser o volume do soluto pelo volume da solução. Cuidado que nem sempre o volume da solução é o volume do soluto mais o volume do solvente, como vocês estão vendo aqui em relação à massa da solução. Então, quem vai ter que apresentar isso para vocês vai ser a questão, tá bom? De alguma forma. E aqui você tem, no caso, o título em massa-volume, vai ser título, massa do soluto, volume da solução, tá bom? É a mesma coisa em relação à concentração comum, porém, a representação em unidade do título é adimensional, ou seja, não tem unidades. Enquanto que
você também pode representar a partir da percentagem. Não chama de porcentagem, é a mesma coisa. Então, é um sistema adimensional, certo? E você pode representar pela percentagem. Enquanto que na fração molar, vocês têm aqui a quantidade de matéria do soluto, né, que é a nossa quarta concentração, certo? Pela quantidade de matéria total do sistema. Nesse sistema, eu estou considerando apenas dois componentes. Se tiver mais, vai ser a mesma ideia que eu vou especificar agora para vocês, tá certo? Aqui você tem a quantidade de matéria total, é a quantidade de matéria do componente 1, que é o soluto, mais a quantidade de matéria do componente 2, que é justamente o solvente. Tudo bem? Aqui você tem o seguinte: a unidade também é adimensional, ou seja, não tem unidade tanto quanto o título, e você também pode expressar em percentagem ou porcentagem. É bom deixar claro o seguinte, vejam bem, ó, quando vocês têm a questão da fração molar, ela pode variar, ou, no caso, se você tiver a fração molar do sistema, fração molar total, lembra que você tem dois componentes, o do soluto e o solvente, ele pode ser igual a 100%, tá certo? Quando você somar os dois. Ou, se você somar os dois, se tiver em decimal, né? E você somar os dois, também pode ser apresentado como 1 aí, tá bom? Então, o total em relação às frações molar de ambos os componentes aqui, por exemplo, eu peguei do soluto, então a fração molar do soluto. Se eu quiser do solvente, fração molar x2 pela quantidade de matéria do solvente também. Então, é assim que vocês poderiam especificar, tá bom? Então, aqui só peguei de 1, mas como eu disse, você também pode fazer em relação aos outros componentes da mesma forma, tudo bem? Então, aqui, o que é que nós temos? Ó, em relação à questão da baiana, a concentração mais importante para a gente é a concentração molar, tá certo? E aqui, em relação a essa questão da baiana, o que é que a gente tem aí? Eu dei uma resumida, então vou passar essas informações para vocês, tá bom? Ele está falando sobre a vitamina E. Em relação à vitamina E, um dos enunciados fala: a concentração de vitamina E é de aproximadamente 4,3 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Sendo que no enunciado, né, da questão, o que é que ele apresenta no texto da questão? Ele apresenta a massa molar da vitamina E, apresenta a massa dessa vitamina, que é 0,1 gramas, e o volume da solução que essa vitamina está contida, é uma solução alcoólica, e você tem, no caso, o etanol. Ele especifica na questão, não estou falando nada que a questão não tenha apresentado para vocês, tá bom? Bom, como ele quer a concentração molar, que é a concentração em mol por litro, ó, só para formalizar a ideia, né? Então, você vai usar a fórmula concentração molar, aqui representado, vai ser igual. Bom, ele te dá massa. Se ele te dá massa, você vai usar essa fórmula aqui. Fica mais rápido e mais fácil para vocês, tá bom? Então aqui vai ser o quê? 0,1 gramas. Em notação científica fica 1 vezes 10 a menos 1 gramas, certo? Dividido por quanto? Dividido por massa molar, ele também te dá massa molar, é 430, certo? E aqui o volume está em ml, você não pode deixar em ml, você tem que converter para litros. De ml para litro você divide por 1000, dividindo por 1000, isso aqui vai ficar 0,1 também. 0,1 o quê? Litros agora, tá certo? Então, que é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1. Então, vou colocar aqui, ó, litros, certo? Aqui, como é massa molar, é gramas por mol. Corto grama com grama, certo? E aí, vai dar quanto aqui, ó. Vejam bem. Já cortando esse 10 a menos 1 com 10 a menos 1, como vocês estão vendo aqui, né? A gente vai dividir 1 por 430, né? Dividindo 1 por 430, ó, vou botar aqui por 43, certo? Aí depois eu corro mais uma vírgula até a esquerda para facilitar a minha vida. E aí vai dar quanto? Não pode, 0, acrescento 0, não pode ainda 0, acrescento 0. Se eu botar 3, ultrapassa por 2. 2 vezes 3 dá 6. 6 para 10, 4. Aqui vai ficar 8. 8 com 9 para 1, 10, 14. Não pode ainda, acrescento 0. Aqui vai dar 3. Então, o resultado aí nesse caso deu 0,023. Bom, como tem
Esse zero aqui no denominador, vou correr mais uma vírgula para a esquerda. Correndo mais uma para a esquerda aqui, vai ficar 0,0023, ó. Aqui no caso, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, então mol sobe, vai ficar mol por litro. Né? Você pode também especificar assim, né? Agora, nesse caso, concentração molar, como ele quer que você avalie em decimais, né? Você já percebeu que já não pode bater aqui, mas só para a gente amarrar essa ideia vai ficar, vou passar 1, 2, 3, vai ficar 2,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Pronto. Então percebam que 43 vezes 10 a menos 2 mol por litro, aqui vai ficar 2,3 vezes 10 a menos 3. Então, alternativa falsa. Ó. E a gente finaliza mais uma questão aí da baiana com vocês em relação ao conteúdo unidade de concentração, também chamada de concentrações, tá certo? E curtam, compartilhem e até a próxima aula, tá bom, galera? Um abraço aí para vocês. Tamo junto!